1-0 e garantiu também essa passagem para a fase de Liga da Liga dos Campeões e também um encaixe significativo para a equipa. Começa aqui por este adepto, boa noite, comentário à exibição da equipa. Bom jogo, uma péssima arbitragem, um péssimo vídeo-árbitro. Há pelo menos um gol limpo do Benfica que é invalidado o golo. Não sei por que razão, vi-nos na televisão, como toda a gente viu, e não sei se os nossos vídeo-árbitros portugueses conseguissem comentar. Muitas vezes critica as nossas arbitragens, mas isto, para um jogo deste, é uma vergonha à UEFA. Uma taça dos campeões europeus, mandar uma arbitragem destas tão fraca, um vídeo-árbitro tão fraco, deviam ter vergonha, porque isto tem que ser um árbitro como deve ser, uma vídeo-árbitro como deve ser, uma vergonha. Consoante ao jogo, o Benfica jogou bem, mereceu ganhar, essa equipa do Mourinho são grandes, são muito grandes, altos, mas não fazem nada, são de porrada, são muitos bons jogadores, mas eles dão mais porrada do que jogam à bola. E, por exemplo, uma equipa destas, um treinador que diz que é o melhor do mundo, não é? Diz que é o melhor do mundo, se calhar isto parece uma equipa daqui da nossa terceira divisão, muito fraca, que daquelas equipas da província que só dão muita porrada e jogam pouco a bola, parece a mesma coisa, tal e qual. Por isso, ganhamos bem e vamos em frente, e a gente precisa de jogos, jogar bem, mas precisamos de boas arbitragens também, não como estas. Muito obrigado. Aqui também mais um adepto benfiquista. Pergunto-lhe, Benfica hoje vence com um gol de Aktürkoğlu, foi de resto também a novidade no 11. Comentário é que faz esse gol e essa exibição da equipa? Boa noite. Isto hoje foi um jogo como eu já não vi há muitos anos. Como algumas televisões davam, portanto o Aktürkoğlu saltou do banco de suplentes para marcar o golo e de repente voltou para o banco de suplentes. Portanto, ele jogou. Em segundo, queria dar os parabéns ao Benfica, porque fez uma boa exibição, a arbitragem teve muito mal, a nossa linha da frente está um tanto ou quanto paralisada, não funciona como os benfiquistas querem. Queria também falar que o jogo de hoje deu claramente a vitória ao Rui Costa, porque ele vai levar a equipa à Liga dos Campeões e bem. Depois também queria me dirigir ao Sr. José Indemnizações, o senhor ali de Setúbal, vai ter uma concorrência, vai ter uma nova rua lá na cidade de Setúbal, agora desta vez com o nome do treinador do Benfica. Ele devia ser um pouquinho mais humilde quando se dirigiu ao colega de trabalho. Em contrapartida, o Benfica continua sem sofrer golos, está na senda da vitória, nós queremos muito o 39 e com esta equipa precisamos ainda de um bom avançado e de um bom lateral para o Benfica chegar em maio e termos o 39 nas nossas mãos. Muito obrigado. Aqui também mais um adepto benfiquista. Boa noite, pergunto-lhe, com esta vitória, Rui Costa parte em vantagem para as eleições de 25 de outubro? Como todos sabem, eu apoio Rui Costa e penso que agora quem critica Rui Costa e critica Bruno Lage peça desculpa, porque nas redes sociais é só chamarem Rui Banana, o menino da lágrima, é uma pouca de vergonha o que fazem com o presidente do Benfica. Queiram votar no outro candidato ao Benfica, tudo bem, respeitam o atual presidente, deem estabilidade à equipa, porque o Benfica hoje fez um grande jogo, passou a eliminatória, muitos não queriam que o Benfica passasse, muitos benfiquistas, muitos candidatos têm feito poucas vergonhas nestas candidaturas à presidência do Benfica. Esperamos que agora o Benfica, o Rui Costa retoca a equipa com alguns reforços, vêm os milhões e que haja estabilidade. Em outubro, quem ganhar, que comande novamente o Benfica às vitórias e acabem de uma vez por todas a estabilidade que tem sido feita. O Bruno Lage está de parabéns, a equipa do Benfica está de parabéns, mas fundamentalmente há uma equipa que veste vermelho em Portugal, a maior de todas, que é os Bombeiros, e é o meu abraço que vai novamente para os Bombeiros portugueses, que têm lutado dia após dia para combater os fogos. Um abraço para todos. Muito obrigado. Aqui também mais um adepto benfiquista a deixar desde logo esse apoio ao Rui Costa e a manifestar esse apoio depois desta vitória do Benfica, que dá desde logo o acesso à Liga dos Campeões, que era também esse um dos principais objetivos da equipa. Aqui mais um adepto. Só quero dizer uma coisa, na Turquia não há futebol, só kebab. Aqui também um adepto a realçar essa vitória. Vamos também mostrando essa saída dos adeptos do Benfica, muito feliz também com esta vitória. E vou aqui também tentar dirigir-me também a mais um adepto aqui. Boa noite, comentário à exibição da equipa. Uma exibição espetacular do Benfica. Hoje já foi uma exibição à Benfica e espero que agora que o Benfica com estes milhões que recebeu da Champions, que pelo menos vai buscar 1 ou 2 reforços, que é para reforçar a frente de ataque. E falando em reforços, não naturalmente, mas Aktürkoğlu foi a surpresa no 11, acha que esteve bem a dar o gol decisivo? Sim, o Aktürkoğlu tem características mais nenhum extremo no Benfica tem e acho que deve ficar.
porque é com ele que o Benfica vai ser campeão este ano. E falando também desta vitória, acha que depois deste resultado, Rui Costa parte em vantagem para as eleições de 25 de outubro? Penso que não, penso que é igual. O Rui Costa tinha apenas a desvantagem se não ganhasse este jogo, mas acho que vai partir na mesma posição se o Benfica se qualificasse ou não qualificasse. E hoje Bruno Lage demonstrou que é o melhor treinador sadino na Liga Sim. Conferência. O Bruno Lage é o nosso treinador este ano, é o treinador que nos vai ao título, é o treinador que nos vai levar ao 39. Obrigado. Muito obrigado aqui também a mais este adepto benfiquista, também a falar aqui sobre o jogo, sobre Bruno Lage e sobre a prestação da equipa. Os adeptos vão saindo muito felizes aqui do Estádio da Luz, agora também já com essas ambições europeias. O Benfica vai marcar presença nessa fase de Liga da Liga dos Campeões. Os adeptos então ficaram maravilhados com esta vitória, ainda mais com o golo de Aktürkoğlu, que foi de resto a principal novidade no 11 do Benfica, lançado por Bruno Lage. Permaneceu essa incógnita até cerca de 1h30 antes do jogo, mas o que acabou por ser verdade é que se confirmou essa titularidade de Aktürkoğlu, que acabou por ser decisivo. Aqui também mais um adepto. Boa noite. Olá, boa noite. Comentário à exibição da equipa. A equipa esteve bem, o Bruno Lage podia ter ajudado mais a equipa, mas tivemos uma arbitragem de bradar aos céus. Não se admite numa prova de acesso à Liga dos Campeões e ter um árbitro destes. Há encomendas, mas a equipa esteve bem, a equipa bateu-se bem e esteve forte. Estamos lá, força, carrega Benfica. Falou que Bruno Lage podia ter ajudado mais a equipa. De que forma é que podia ter feito isso, Bruno Lage? A equipa... levem mais uma hora a falar do Aktürkoğlu, caralho. Podia ter ajudado porque a equipa, nós 90, quando entra após 5 minutos, a equipa estava muito pressionada. Fizemos 2 substituições. Podíamos ter feito 5. Matava o jogo, a que atrapalhava e ajudava mais a equipa. Porque temos uma boa equipa, temos um plantel top e o Lage podia ter ajudado. Era isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Aqui também fica as impressões dos adeptos benfiquistas, que gostaram muito desta exibição e agora já têm essas aspirações. Já para a fase de Liga da Liga dos Campeões. Adeptos, como podem ver, muito alegres com esta vitória e já pensam agora na Liga dos Campeões. Olha aqui, a menina foi a primeira vez que ela veio aqui ao Estádio da Luz. Gustavo Lourenço, repórter da CMTV, no Estádio da Luz, onde o Benfica assegurou a qualificação para a fase de Liga da Liga dos Campeões. Amanhã, no sorteio, Portugal terá então 2 equipas para conhecer os adversários. Estarão o Sporting e o Benfica num dos grupos onde terão 7 adversários cada nesta fase de Liga para tentarem garantir o acesso ou aos oitavos de final diretamente ou então depois aos 16avos para tentar também estar presente nessa fase seguinte. É o primeiro tema para a conversa com os nossos comentadores desta noite, o Diamantino Miranda, o José Manuel Freitas, o Paulo Andrade e o Vítor Pinto. Boa noite. Para todos. Diamantino, o Benfica passou bem esta eliminatória, precisava de sofrer tanto como acabou por sofrer nestes últimos minutos? Boa noite. Não precisava. Assim as oportunidades tivessem sido concretizadas e o árbitro não tivesse confirmado aquilo que a imprensa e algumas pessoas que o conheciam foram dizendo durante a semana. E, portanto, o Benfica poderia ter chegado ao intervalo com outro tipo de resultado, até pelas oportunidades, não só pelo golo invalidado, o segundo, que acho que o primeiro... Mas eu estou a dizer isto também sem ainda ter visto, mas vou acreditar nas muitas pessoas que estavam perto de mim e disseram Podes acreditar em mim. E o Zé Manuel Freitas também corrobora isso, que o segundo golo parece que é um golo limpo. Depois acreditava, porque aquilo que tinha visto já em Istambul, uma equipa recheada de bons jogadores, uma equipa muito física também, mas percebeu-se que era uma equipa ao alcance do Benfica e hoje, principalmente nos primeiros 45 minutos, desiludiu muito a equipa do Fenerbahçe. Não quis jogar, não queria jogar, à procura sempre da confusão, da paragem do jogo, de muitas confusões, de muito ajuntamento, para enervar a equipa do Benfica. Foi nítido a estratégia para esse tipo de jogo
E, portanto, o resultado ao intervalo foi lisonjeiro. O Benfica depois, naturalmente, na segunda parte, a partir aí dos 15 minutos, baixou muito as linhas. Não sei se por falta de estarmos no início da época, a equipa não ter feito uma pré-época como deveria, e se calhar sentiu-se nesse andamento da primeira parte, teve algumas dificuldades. De qualquer das maneiras, chegamos aos 90 minutos e o que é que vemos do Fenerbahçe? Um remate de cabeça que vai ao poste, o único remate, eu não vi agora na parte final, à barra, não vi agora na parte final, o Zé diz que houve uma aproximação. Foi uma bola para a área, um cruzamento. O Turbino não fez uma única defesa. Foi a única vez que o defesa. Turbino agarrou na bola. Mas naquele lance poderia até ter empatado o jogo, o que era muito lisonjeiro para a equipe turca, que não fez nada, mas rigorosamente nada para ganhar o jogo, nem sequer para empatar. Portanto, foi um resultado justíssimo, é uma passagem justíssima, e agora vamos, durante a semana, se calhar, ouvir falar de mais dos milhões que vão fazer falta ao Benfica. Que não há dinheiro. A ironia de Diamantino. Estás atento, não te via. Opa, Vitor, não estava a ver que estavas aí. Estás em grande forma, chegaste da luz aí ao estúdio num ápice, num pescar de olhos. Vim de carro. Muito bem, Diamantino, muito bem. Aí vieste de carro, Não, foi uma passagem justíssima e acho que é o lugar do Benfica, é a Champions. E, portanto, o Benfica e o Sporting a representarem novamente Portugal na Champions. E vamos ver o que é que o sorteio ditará. Vítor, não deixa de ser também um dado curioso ter sido o Aktürkoğlu, talvez o jogador mais mencionado nas últimas 3 semanas antes deste embate de play-off com Benfica e Fenerbahçe, a decidir a eliminatória, mas para o Benfica, quando se volta a falar da possibilidade de Aktürkoğlu ir para o Fenerbahçe. Com todo o respeito, Paulo, é o grande herói desta eliminatória. Grande homem, grande jogador, grande profissional, resistiu a todas as pressões e foi o jogador decisivo nesta eliminatória, depois de tudo o que o José Mourinho disse, depois do que disseram os dirigentes, depois do que publicaram na Turquia, tentaram destabilizá-lo de todas as formas, até o momento deste jogo. Principalmente a pressão de ontem. A pressão de ontem, por exemplo. A pressão de ontem sobre o titular. jogador e sobre os muitos milhões que lhe puseram em cima da mesa. Conta mais, Diamantino, conta aí mais. Estou a dizer isto, não chega. Não estava na reunião, não posso dizer mais. Não posso dizer mais que isto. Estás a dizer tudo. Olha, sei. Boa noite a todos que estão aqui com o Ligador e os nossos ouvintes da CMR, que prezamos muito. Zé Manuel Freitas, o decano, Paulo Andrade, em Noite de Milhões, tinha que estar cá o Paulo Andrade, e o Diamantino, que é talismã nestes jogos do Benfica, consegue estar em todo lado, conseguiu chegar da luz ao estúdio no ápice. Diz. Sou jogador de Champions. Estás com moral, olha, é que nem sempre estás assim bem disposto. Ficámos contentes e vou-te dizer mais, Diamantino. A tua ironia é sempre bem-vinda, mas vou-te dizer uma coisa. Se alguém tinha dúvidas que o Benfica era de Champions, para começar, já começavam mal em ter essas dúvidas. Mas se era em comparação com Fenerbahçe, então que tenham juízo na cabeça. O Benfica demonstrou que está mesmo noutro patamar em relação a Fenerbahçe. E eu vou alertar mais uma vez que este não é o Benfica do formato final. Este não é o Benfica dos mágicos. Este não é o Benfica do Sudakov. Não é o Benfica de um extremo-direito de qualidade que vai chegar. É um Benfica de combate, é um Benfica limitado, mas mesmo limitado, leva 7 jogos com 0 golos sofridos. 7 jogos com 6 vitórias. E os 2 grandes objetivos deste arranque da época estão concretizados em grande. Portanto, a partir daqui, os efeitos que isto vai ter, em primeiro lugar, são o efeito da entrada dos milhões, a solvência financeira está garantida, a presença do Benfica no primeiro patamar europeu da competitividade está também assegurada e também já ouvimos nestes adeptos Benfica que falaram à reportagem da CMTV, já há vários adeptos também a retirar ilações em termos daquilo que é a gestão do Benfica, que também é importante, e este resultado também tem evidente significado político.
Deixa-me só dizer, à parte da Liga dos Campeões, que o Manchester United de Ruben Amorim foi hoje eliminado da Taça da Liga Inglesa por uma equipa da 4ª Divisão. Perdeu no desempate de penaltis por 12-11, depois de um empate a 2 golos. Esteve a perder mesmo por 2-0, fez o 2-2 aos 89 minutos e depois no desempate Mateus Cunha e Mbeumo, os dois juntos. Custaram 150 milhões de euros, falharam os dois os penaltis respectivos e o Manchester United foi eliminado já desta Taça da Liga. Zé, volto ao Benfica. O Benfica vai ficar no pote número 2, onde está o Arsenal, Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt e Bruges. E o Sporting fica no pote número 3 para o sorteio de amanhã. Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodo Glimt e Marselha. As equipas vão ter, portanto, 2 adversários de cada um destes potes e não podem jogar uma contra a outra e mais do que 2 de cada federação, porque a Inglaterra tem, por exemplo, 6 equipas e a Espanha 5. Portanto, os potes, o sorteio vai ser com todos os potes. Com os 4 potes. Ok. Sim, mas ficam já de fora da possibilidade de jogar com o Benfica e com o Sporting alternadamente algumas boas equipas e, portanto, aumenta a possibilidade. Não, daqui também vão sair 2 equipas. Mas de cada pote vão sair 2 equipas. Certo. Para... Sim, mas aumenta a possibilidade de apuramento, como na época passada, e isso é um bom sinal. Uma boa noite a todos, aos telespectadores. Só para dizer que do 1º ao 8º passam diretamente para os 8avos de final e do 9º depois é aquela cena do play-off. Vão um play-off para ter acesso a essa fase. Boa noite também aos ouvintes da CM Rádio e hoje é um momento de regozijo para a maioria dos portugueses de bem, porque pararam os fogos, é bom sinal. Os nossos bombeiros, obrigado porque fizeram pelo país, vão finalmente ter descanso. O apuramento do Benfica é indiscutível, não há dúvida absolutamente nenhuma. Eu julgava romanticamente que a eliminatória ainda estava nos 50-50 quando o árbitro iniciou o jogo, mas depois de repente percebi que estava a ser demasiado otimista e estava a olhar para um passado já com 10 ou 15 anos de algumas equipas, porque realmente o Fenerbahçe tem um grupo de bons futebolistas atleticamente muito fortes, mas com uma equipa que confirmou todas as coisas más que já lhe havíamos visto fazer no jogo da primeira mão e, mais uma vez, nem é favor nenhum que lhe vou fazer, o Bruno Lage hoje, Bruno Lage, o treinador do Benfica, se no jogo de lá tinha colocado uma pedra na engrenagem do Fenerbahçe chamada Florentino Luís, hoje deu-lhe a volta ao contrário, colocando em campo aquele que para mim foi o melhor futebolista, Leandro Barreiro, que jogando a 10 criou imensas dificuldades à forma desorganizada. No final, o Benfica tinha ali um criativo. Não, tem ali um criativo. Quer dizer, o problema do Leandro Barreiro é que a concorrência é muito grande e o Benfica, neste modelo 4-2-3-1, cabe perfeitamente o Leandro Barreiro. Quando joga em 4-4-2 é uma questão de opção do treinador, porque terá de tirar um dos médios que normalmente jogam, ou Barrenetxea ou Richard Rios. Pois é uma questão de opção do treinador. Ou então joga em 4-4-1-1 com o Leandro Barreiro atrás do ponta de lança. Mas pronto, o que importa dizer é que o Benfica da primeira parte dominou completamente o jogo. Eu estou de acordo com o Diamantino relativamente às opiniões que já emitiu sobre a forma como o Fenerbahçe se movimentou na primeira parte no Estádio da Luz, que foi uma coisa muito reduzida para uma equipa que queria chegar. E agora estes são os potes que eu referi há pouco, da Champions League. Os cabeças de série, como referi, o Benfica então ali no pote 2 e o Sporting no pote 3, sendo que no pote 1 estão as principais equipas do... A nota. O Paris Saint-Germain, o atual campeão da Europa, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique,
Liverpool, Inter Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona. Esta Liga dos Campeões tem também a particularidade de ter uma equipa do Cazaquistão, o Kairat Almaty. Nós só conhecemos do futsal, mas fica mais, tem futebol. Fica mais perto de Tóquio do que de Lisboa. E o Bodoglint? Do que da maior parte. O Bodoglint e o Pafos. E o Karabakh e o Pafos do Chipre. São 3 equipas, são as 3 grandes surpresas. 4 equipas. Deixa-me só terminar, porque há muita coisa para dizer esta noite. E então, o Benfica, o resultado era lisonjeiro para o Fenerbahçe ao intervalo. Já disse ao Diamantino, e estou de acordo, tenho muitas dúvidas que tenha havido alguma irregularidade no gol anulado, o segundo gol anulado ao Benfica. Tenho muitas dúvidas. E na segunda parte, o Diamantino achou que pode ser desgaste da equipa. Eu acho que foi também uma questão de estratégia, aquele recuo estratégico, portanto, passa a redundância, procurando criar situações de contra-ataque, particularmente com a entrada do Ivanovic. E quando o Fenerbahçe começou a deitar a cabeça de fora e a ficar a possibilidade de criar algumas dificuldades ao Benfica, eis que Talisca lhe parou o cérebro e aquela expulsão derrubou por completo qualquer estratégia que o Fenerbahçe tivesse para no mínimo... Foi um pouco a imagem que o Florentino fez ali em 3 minutos. Sim, mas esta falta... Viu um cartão amarelo e o segundo. Eu acho que esta falta do Talisca à segunda é mais disparatada do que a segunda falta do Florentino no jogo de lá, porque ele vai a fugir ao Barrenetxea e não precisa dar uma cotovelada no adversário e, portanto... acho que deitou por terra toda a estratégia do Mourinho. O Benfica passa bem. Eu acho que o Bruno Lage, nestes 2 confrontos, levou a melhor ao José Mourinho. O José Mourinho tem muito trabalho pela frente no Fenerbahçe. A equipa tem alguns bons futebolistas, mas em termos de grupo não funciona bem. No jogo de lá, o Florentino anulou o Fred. Hoje o Fred anulou-se a ele, andou ali o tempo todo a ver como é que estavam a parar as modas. É muito difícil da minha parte encontrar alguém. O Archie Brown, que tinha jogado muitíssimo bem no jogo de Istambul, hoje também se apagou um pouco. E o Benfica... do defesa esquerdo, o holandês também jogou muito bem. Sim, esse jogou muito bem lá. Sim, lá, exatamente. Criou muito perigo. Estou de acordo. E, portanto, só para terminar, voltar à história do criativo para dizer que o Leandro Barreiro é um jogador muitíssimo fiável, que serve o Benfica em várias posições. Sim. E que está a bater à porta da titularidade também. E vamos ouvir então o que tem José Mourinho a dizer depois desta eliminação do Fenerbahçe com o Benfica. Gamze Türk TV Bu Spor, Semedo'nun erken sakatlık yaşayıp oyundan É uma pergunta feita por uma jornalista turca. Mourinho já em Istambul respondeu em português. Deverá fazê-lo aqui também. Estou a escutar agora a tradução. O Semedo é um grande jogador, é um jogador com personalidade, é um daqueles jogadores que não seria afetado pela responsabilidade do jogo, pela pressão do jogo. Portanto, obviamente que foi um jogador importante para nós, mas não penso, ou não acho que devo agarrar na lesão do Semedo para tentar justificar uma derrota no jogo. Não quero fazer isso. A pergunta era sobre a lesão de Ruben Semedo, que logo quando foi a anulação do primeiro gol do Benfica saiu, o Nelson Semedo, perdão, foi substituído devido a uma lesão, depois de ter caído mal no confronto com Leandro Barreiro. Nova questão colocada Mourinho, ainda pela imprensa turca. Há 15 dias, quando soubemos que jogaríamos contra o Benfica, eu acho que fui muito claro, fui muito honesto. Disse que nós iríamos tentar tudo, disse que por uma questão de princípio, e que deve ser mesmo assim, não queria considerar ninguém favorito e que dava 50%, mas disse-o como um princípio de vida, como um princípio de líder de um grupo. Mas perdemos com uma equipa que é melhor que a nossa. É uma equipa mais forte, é uma equipa mais experiente, é uma equipa com mais soluções, é uma equipa que conhece, é um clube que conhece este tipo de jogo.
Portanto, obviamente que existe a tristeza de não conseguir, mas da minha parte existe a consciência perfeita de que perdemos contra uma equipa que é melhor do que a nossa. E se analisar esta eliminatória com coerência e com tranquilidade, acho que se pode resumir no primeiro jogo. As duas equipas foram iguais. Neste jogo, na primeira parte, o Benfica foi muito melhor do que nós. Não foi melhor, foi muito melhor do que nós. E na segunda parte nós fomos melhores do que o Benfica, mas não muito melhores, um bocadinho melhores. E no nosso momento de domínio, tivemos duas grandes oportunidades para fazer e ficamos reduzidos a 10. E depois, quando ficamos reduzidos a 10, o jogo acabou. Mas acho que na globalidade a melhor equipa passou para baixo. José Mourinho aqui a ser muito... Boa noite, José claro. Mourinho, Alexandre Albuquerque, RTP. Gostava de perguntar porquê que o melhor Fenerbahçe surge tão tarde já na segunda parte e estava à espera que jogasse Barreiro e não Pavlidis ao lado de Ivanovic. Era isso? Não, eu disse ontem que o Benfica tem tantas soluções que estar a tentar prever é complicado, é difícil. Aquilo que nós fizemos é trabalhar sobre todas as possíveis opções e jogar o Barreiros era uma opção possível. Eu acho que a primeira parte tem muito a ver com experiência, tem muito a ver com falta de confiança, com pouco... Como é que eu lhe vou encontrar uma expressão sem ser muito agressivo? Não era o habitat natural. Não era o habitat natural. A pressão que existia sobre a equipa, que eu ontem tentei desviar um bocadinho para outro lado. Não é uma coisa a que eles estejam efetivamente habituados. O Benfica é de Champions, é uma equipa de Champions, é um estádio de Champions, é uma equipa com experiência. Você viu, por exemplo, que no momento de dificuldade do Benfica, o Benfica soube acabar com o jogo. Foi tranquila, posicionou-se bem, os jogadores tomavam as decisões corretas. Nós, no nosso momento difícil na primeira parte, tivemos um bocadinho perdidos. Eu diria até que 1-0 na primeira parte era um resultado que para nós era bom, porque nos dava a possibilidade na segunda parte de reentrar no jogo. Foi aquilo que nós fizemos. Depois a expulsão do Talisca acaba com o jogo no nosso melhor momento e no pior momento do Benfica, mas eu não acho que seja correto da minha parte nem falar da lesão do Nelson como um aspecto fundamental ou falar do vermelho do Talisca num momento também importante do jogo. Não me parece que seja correto eu agarrar-me a isso para tentar desvirtuar uma coisa que para mim é clara. O resultado das duas mãos é muito curtinho, é 1-0, mas a melhor equipa, a equipa mais forte, passou. Está em Portugal, qual é o comentário que pode fazer? Boa noite. Acho que é algo muito coletivo. Acho que os nossos momentos de pressão têm sido bem treinados. Acho que os jogadores estão a saltar bem naquilo que é. António Silva, boa noite. Henrique Mateus, da TV e da CNN. O Benfica publicou uma foto da festa no balneário. Pergunto-lhe se nos... António Silva, boa noite. Henrique Mateus, da TV e da CNN. O Benfica publicou uma foto da festa no balneário. Pergunto-lhe se nos pode dizer o que é que se passou por lá, como é que foi esse momento de festa. E depois da Supertaça, o António Silva disse que o Benfica estava a criar um novo legado. Aquilo que pergunto é se a Champions também pode marcar uma viragem no atual processo da equipa.
Não, quanto à foto, eu acho que é normal. Conquistamos. O António Silva disse que o Benfica estava a criar um novo legado. Aquilo que pergunta é se a Champions também pode marcar uma viragem no atual processo da equipa. Não, quanto à foto, eu acho que é normal. Conquistámos aquilo que era um objetivo da época e gostamos de ficar com as memórias. Quanto ao legado, o Benfica na Champions League, acho que é uma coisa normal. Acho que era isso que tínhamos que fazer, era um objetivo que tínhamos desde o início, claro, mas tínhamos que estar na Liga dos Campeões sim ou sim. SIC. António, antes de mais, parabéns pela exibição. Perguntava-lhe, está num grande momento de forma, com grande rigor, depois de uma época passada onde teve alguns azares e alguns altos e baixos, como é que trabalhou pessoalmente para chegar a este momento e estar... Trabalhou pessoalmente para chegar a este momento e estar tão bem? Eu acho que as pessoas julgam muito aquilo que é um jogador por aquilo que vem dentro de campo, mas não percebem às vezes aquilo que acontece fora de campo, e há muita coisa que influencia num jogador de futebol. E na época passada foi uma época difícil para mim, acho que acabei bem, fiz um Mundial de Clubes muito bom, e um jogador de futebol depende sempre um bocado da confiança, e acho que na época passada oscilei um pouco no início. Acho que com o apoio da minha família foi muito importante. Trabalhei também com profissionais que me ajudaram a estar no meu topo, e neste momento estou a desfrutar, mas sei que no futebol as coisas mudam muito rapidamente de um dia para o outro e tenho que continuar a trabalhar no limite. CMTV. Aqui, o Mr. Bruno já falou muito bem de si, mas queria perguntar-lhe, anda a circular uma frase entre o universo benfiquista que é "como não amar Dedić", numa possível saída de Tiago Gouveia. Sei que mantém uma boa relação com ele, são os polícias da moda do Benfica. Queria perguntar-lhe se na sua opinião, caso o Tiago Gouveia venha a sair, se o balneário do Benfica fica a perder. Quanto ao Dedić, toda a gente sabe da qualidade que ele tem, é um jogador que traz muito aquilo que é o nosso jogo. Ele e os outros reforços acho que acrescentaram aquilo que é a nossa equipa, mas temos que continuar, ainda são poucos jogos na época, acho que 6 ou 7 jogos, por isso é curto para fazer análises. Quanto ao Gouveia, não sei, não posso falar muito. O que eu sei é que é um jogador muito admirado dentro do balneário, acho que pelos benfiquistas também, é um jogador que traz muita alegria ao balneário, e é isso, a única coisa que eu... alegria ao balneário, e é isso, a única coisa que eu posso dizer. Jorge Reis para a Luz ao Notícias. Satisfaça-me uma curiosidade. Você teve uma atuação sem motivos de reparo, fria, perfeita quase, mas há ali um momento em que salta o António Silva mais emotivo, curiosamente, com um jogador que já foi seu colega de equipa aqui no Benfica, creio que jogou consigo, estou a falar do Talisca. Não. O que é que se passou naquele momento? Só tem 21 anos. O que é que se passou consigo naquele momento? O que é que se passou entre vocês os dois? Eu acho que é futebol, faz parte. Eu lembro-me de estar no Estádio da Luz a ver o jogo contra o Besiktas há uns anos atrás e senti um bocado o sentimento de, se calhar, um bocado de raiva por aquilo que ele fez, mas acho que faz parte do futebol. São coisas que ficam dentro de campo e desejo o melhor ao... E para a bola, a verdade é que o Benfica tem aqui 3 centrais que já deram totais garantias que podem ser titulares de uma forma contínua. Pergunto de que forma é que esta competitividade também beneficia-vos diariamente e o papel do Otamendi quase enquanto mentor de si e do Tomás Araújo. Não, acho que temos 3 centrais de top mundial, capazes de jogar em qualquer clube do mundo. Claro que o Nico é um jogador que nós olhamos muito, não só os centrais, mas também a equipa, mas quanto a quem joga é uma decisão que vai ser sempre do Mister, mas nós estaremos sempre prontos para ajudar. Creio que são as 2 últimas questões, uma aqui. Boa noite, António. Bruno Correia para a Correia da Manhã Rádio. Esta é a 4ª época do António na equipa principal do Benfica e em todas essas 4 temporadas o Benfica conseguiu chegar à fase final da Liga dos Campeões. Qual é que é a importância deste feito para um jogador de 21 anos a jogar pelo Clube do Coração? Obrigado. Não, acho que faz parte da história do Benfica. A competição, a Liga dos Campeões só faz sentido com o Benfica inserido. Acho que temos feito boas campanhas, não só desde que eu cheguei, mas também anteriormente. E este ano queremos fazer o mesmo. Jogo. Boa noite, António. Nuno Vieira Rodrigues, o Jogo. Hoje defrontou um dos avançados mais temíveis da Europa, Enesiri, e conseguiu limitar muito a sua ação. O que é que fez para se preparar para defrontar este jogador?
Não, acho que é perceber um bocado o avançado que vamos defrontar na semana ou nos dias anteriores ao jogo. Ele é um jogador que tem muita capacidade no jogo aéreo, de ligar o jogo, e a partir daí é usar as minhas características para poder ao máximo ajudar a equipa, e acho que foi por aí. Lá atrás. Surgiram mais 2 pedidos e agora mesmo para fechar, ok? Boa noite, António. Aqui, Francisco Carvalho, 0-0. Já temos estado aqui a elogiar a sua exibição, tem estado muito mais seguro esta época, tem-se notado o crescimento, basta ver os números defensivos da equipa, mas não deixa de ser um jogador muito jovem, que já tem muitos jogos pelo Benfica na Primeira Liga, na Liga dos Campeões, e eu tenho esta curiosidade, fazendo uma introspeção de como tem vindo a evoluir, onde é que acha que pode dar o próximo passo enquanto jogador? Eu acho que o próximo passo acho que é muito mental. Acho que é uma questão de consistência, de continuar a jogar sempre da mesma maneira, e depois a partir daí acho que as coisas acontecem de uma forma muito natural. Mais futebol ali. Boa noite, António. Diogo Ribeiro, Bola na Rede. Já aqui falou em confiança, já aqui falou no papel do Otamendi como mentor e como referência. Pergunto-lhe se há maior agressividade nos duelos que tem mostrado nos últimos jogos, principalmente do Mundial de Clubes. É um fator de confiança, por ela já ter sido criada, é um fator que gera confiança, e qual é que foi a importância neste crescimento nos últimos tempos? Não, acho que elas andam um bocadinho juntas. Acho que o ganhar duelos aéreos, acho que traz uma confiança a um central para o resto do jogo. Um central é isso, são duelos, e quantos mais ganhar, mais confiança me dá. E depois, claro que com bola também é importante, e acho que essa confiança se vai construindo desde o início do jogo, e acho que a importância dos duelos numa defesa central acho que é muito importante. Alguma questão? Dos duelos numa defesa central acho que é muito importante. Alguma questão dos mídia da Turquia? Não? Muito obrigado a todos, boa noite, bom trabalho. Declarações de Bruno Lage e de António Silva. António Silva considerado o melhor em campo, naturalmente os dois satisfeitos, mas fica esta explicação do técnico do Benfica sobre o porquê de Aktürkoğlu não estar nesta fotografia onde todos os jogadores aparecem a festejar esta passagem à fase de Liga, da Liga dos Campeões, que terá ido o jogador turco ao controlo antidoping, e por isso não está aqui neste enquadramento. Mas, Diamantino, poderiam muito possivelmente ter esperado pelo Aktürkoğlu, não é? Até foi ele que marcou o golo, digo eu. Depende, sabes que é a vir do norte muitas vezes, com o autocarro ter que sair e um carro do clube a trazer o jogador depois à meia-noite, à 1 da manhã, porque não conseguiam urinar a seguir aos jogos. Aconteceu isso muitas vezes, e em todos os clubes acontecem muitas situações, jogadores que têm alguma dificuldade em urinar a seguir aos jogos. Mas não, é assim, se o Aktürkoğlu, eu percebo a brincadeira, mas se o Aktürkoğlu tivesse chateado, aquele remate tinha-o mandado para a bandeirola de canto, não rematava para a baliza. Ele é profissional. Pois, mas eu já conheci tantos profissionais. Não parece ter, obviamente. O quê? Sabes que eu estou a brincar. O quê? Sabes que eu estou a brincar. O rapaz ali que a baliza a merecer e a possibilidade... Não, foi de fora da área, Zé. A bola podia ter saído. A bola podia ter saído na bandeirola. Já estava bem dentro da área. Se estivesse muito chateado. E não foi fácil o remate. Sim, e já está bem dentro da área. Não tem nada a ver. Até porque este jogo teve algumas declarações. Mas ele não festejou o gol. Teve algumas declarações. Agora não surge na fotografia. Não achas que já são coincidências? Sim, no outro dia deu um pontapé na bola. No outro dia também deu um pontapé na bola. Achas tudo normal? E levantou o braço esquerdo e o direito. Está bem. Achas tudo normal, portanto? O quê? Tudo este é normal. Então se o jogador... Oh, Paulo, desculpa lá. Se o jogador está no controle antidoping, não pode estar ali, queres que faça o quê? Não podem esperar por ele. Podem até às 3 da manhã. Estou de acordo. Uma coisa é não comemorar o gol. Outra coisa é não poder fazer a fotografia no controle antidoping. Não, mas o que eu estou a dizer, isto agora já não é brincadeira, é que há jogadores que ficavam muito tempo retidos. Todas as modalidades. Todos ficavam muito tempo retidos. Nem depois de 3 ou 4 cervejas. Nada, Zé. Até havia jogadores que às vezes até saíam de lá um bocado... É verdade. Beberem tanta cerveja. Mas isto... Por exemplo, quer dizer... Todos nos recordamos o que é que o Mourinho disse quando foi o sorteio. O Mourinho aquilo que disse foi que no Benfica não devia estar muito feliz para jogar com o Fenerbahçe.
queria jogar com o Feyenoord. Sim, mas ele também disse que preferia jogar com o Nice do que jogar com o Benfica. Um grande jornalista também, o nosso conhecido, também disse que o Mourinho ia entrar o Fenerbahçe ia entrar nesta eliminatória a ganhar por 1-0. Você está aqui. Estamos na Liga de Ouro, em noite de Champions. O Benfica garantiu a presença também na fase de Liga, depois de eliminar o Ferencváros. Vamos continuar a falar disso e também do mercado de transferências que vai animar muito até à próxima segunda-feira. Logo a seguir a nova pausa. Estamos de volta com a Liga de Ouro. Há pouco disse que o Benfica tinha eliminado o Ferencváros, um lapso meu. O Ferencváros jogou hoje também para tentar o acesso à Liga dos Campeões, mas foi eliminado pelo Karabakh. O Benfica eliminou sim o Fenerbahçe de José Mourinho com um triunfo por 1-0. Aqui fica então a retificação e o meu pedido de desculpas. Nesta partida no Estádio da Luz, com o gol de Aktürkoğlu, a UEFA considerou Richard Rios como o melhor em campo. Foi... Eu não percebo mesmo nada de bola. É assim, não é que tivesse jogado mal, mas à vista desarmada, assim, numa leitura muito superficial, aquilo que eu vi durante o jogo não foi os 90 minutos ou os 90. Acho que o Leandro Barreiro foi de longe, principalmente houve várias boas exibições. O Otamendi está numa forma esplendorosa. António Silva subiu muito de rendimento nos últimos tempos. O Orsnes esteve bem, mas falhou alguns passes. O Rios também esteve bem, mas também teve ali... alguns passes falhados, fáceis. O Dedić esteve muito bem também durante a primeira parte. Muito bem, mas aquele que saltou mais à vista, por aquilo que já o Paulo falou, o Zé falou, quer dizer, foi a mobilidade, o pisar de terrenos, mesmo dentro da área, de Leandro Barreiro. Aliás, até teve uma ou duas oportunidades para marcar. E, portanto, acho que, mas pronto, o futebol é mesmo assim, cada pessoa tem a sua opinião, vem o jogo de maneiras diferentes. Para mim, quem merecia o prémio mesmo de melhor jogador em campo era Já agora, o Benfica era o Leandro Barreiro. Publicou também este cartoon com esta receita, esta refeição de Bruno Lage, e depois quem paga a conta presume-se que seja José Mourinho que esteja deste lado, e a receita, como vemos ali, play-off, os artigos, uma água de 1 litro, um golo da Aktürkoğlu, e o total a pagar é o apuramento do Sport Lisboa e Benfica, assistência de mais de 64 mil espectadores, concretamente 64.323. Obviamente, quando se ganha, tudo sabe bem, Paulo, mas pergunto também esta questão do Richard Rios. Mas, há bocado já vos disse, eu acho que claramente o Leandro Barreiro foi o melhor jogador em campo. Então, na primeira parte, encheu o campo e com as movimentações que ele tão depressa estava do lado direito, como estava do lado esquerdo, ia criando desequilíbrios de um lado e do outro. Eu acho que foi a chave, digamos, daquela boa primeira parte do Benfica. Foi o grão de areia na engrenagem dos turcos, do meu ponto de vista também. E depois, o que ainda por cima, ele a ter essa importância em campo e não se viu... Ainda por cima, ele a ter essa importância em campo e não se viu do Zé Mourinho nenhuma intervenção no sentido de travar, de ter esse cuidado, e ele passou a primeira parte realmente com... Eu acho que fez uma excelente exibição. É verdade também que o Otamendi e o António Silva jogaram bem, mas mesmo assim eu estou a ver aquelas 3 ocasiões, 3 hipóteses na área que eles tiveram, tanto aquela que foi à barra como as outras 2 do Talisca, portanto, mas acho essencialmente o Leandro Barreiro de cara. E o Dedić, também acho que fez um bom jogo. Estou de acordo com o Alson, teve um dia negativo, o Aktürkoğlu marca o gol, é decisivo, e estávamos há bocado a falar nisso. Eu gosto do Aktürkoğlu, até por isso ele pode aparecer 2 ou 3 ou 4 vezes em jogo, mas cria as ocasiões e é ele que muitas vezes é decisivo. E esses jogadores em provas destas, contra equipas equilibradas, são os que fazem
de gol claras é que o Benfica teve neste jogo e quantas é que teve nos jogos anteriores em que tem jogado. Não sofre golos, é verdade, mas também marca muito poucos golos e cria muito poucas ocasiões de gol. Portanto, eu continuo a achar que lhe falta esse jogador desequilibrador, que tinha vários e foi-os perdendo com os anos. Começou tudo com o Neres, depois o Di Maria, têm sido uns atrás dos outros, agora eventualmente o Aktürkoğlu, mas quer dizer, quando também vejo o Vítor a falar em que ainda há contratações, o Benfica já vai com 70 milhões de contratações. Portanto, e o que eu tenho ouvido dos jogadores que contratam, que o Ruiz é um fora de série, que o Barrenechea é outro fora de série, é tudo fora de série. Mas pelos vistos ainda faltam muitos fora de série, segundo o Vítor. Portanto, não sei se calhar vai aos 130 ou aos 140 milhões. É o tal poço de petróleo que eu acho que os clubes portugueses podem ir aos 50 milhões, andam a descobrir, mais o Porto neste momento do que o Benfica. Mas o Benfica tem, pelo menos a 30 de junho, a 31 de dezembro, nas contas que apresentou, tinha uma situação de curto prazo dificílima, a pior dos três, de longe. Só cobria 36% ou 37% o ativo passivo de curto prazo, que era uma coisa difícil. Ele lá fez o empréstimo obrigacionista de 55 milhões, mas quer dizer, realmente, este ano vai ter lucro, não tem dúvidas nenhumas, e não admito que não seja pouco, mas para o ano lá vai ter que ir arranjar os milhões todos para equilibrar as contas. E não vai ser fácil com tantos investimentos, tantos custos a aumentarem. Compreendo que foi importante e está a ser importante para as eleições, e esta passagem está sem investir. Foi mais para o Benfica do que para o Rui Costa, acho eu. Eu acho que foi para os dois, não é? Sim. Vítor. Mas se o Diamantino acha que não foi importante para o Rui Costa... Não, eu acho que é mais para o Benfica. Está bem, para o Benfica foi, mas para o Rui Costa, eu falei do Rui Costa. O Rui Costa foi também. Mas não foi importante para o Rui Costa. Se outro presidente e não estivesse na Liga dos Campeões, era muito pior. Vítor, o Benfica faz o seu 7º jogo, ainda não sofreu qualquer gol nesta temporada. Para isso também tem contribuído esta ação mais intensa de Rios e de Barrenechea no meio-campo do Benfica. Olha, vamos lá ser objetivos. MVP do jogo desta noite, Leandro Barreiro, fim de conversa, não há dúvida nenhuma sobre isso, ou no limite dos limites, mas não era propriamente pelo balanço todo o jogo Aktürkoğlu. Nunca Richard Rios, eu sou um Richard e sei que estatisticamente, porque já consultei, quer em duelos ganhos, quer em passes, quer em intervenções no jogo, esteve efetivamente muito em jogo, mas o homem do jogo é Leandro Barreiro. Desde a primeira oportunidade, mesmo sendo infeliz nos 2 golos anulados, depois é ele que tem também o passo espontâneo, imediato, decisão rápida para o Aktürkoğlu. E, taticamente, uma dor de cabeça, um espinho cravado no Fenerbahçe José Mourinho, para o qual não teve solução. Portanto, a partir daqui, aquilo que podemos dizer é que o Benfica está a demonstrar uma tremenda consistência. São 7 jogos, Paulo. 7 jogos, isto já não é brincadeira nenhuma, são 6 vitórias, 1 empate e 0 golos feridos contra vários tipos de adversários. E sim, contra o Estrela da Amadora foi a altura em que o Benfica, mas também entre uma eliminatória europeia sempre complicada, esteve mais perto de sofrer. Mas hoje, mais uma vez, temos muita dificuldade em elencar, com exceção da pergunta inicial ao Diamantino. Exatamente, Diamantino. Ó Paulo, foi só a bola à barra, um lance circunstancial. Mais nada. Mesmo, a exceção confirmar a regra. Mesmo quando o Paulo... Lanciou lá por cima. Sim. Depois houve o remate. Diamantino, deixa-me dizer isto que é importante. Ó Paulo, mesmo quando tu abriste o programa... Mesmo quando tu abriste o programa... Claro, deixem o Vítor falar. Não, força, Vítor, nós estamos todos atentos. Deixa jogar uma torre. Eu sei, é só isto. Mesmo quando tu abriste o programa, Paulo Catarro, para não haver confusão com os Paulos, a perguntar ao Diamantino porque é que o Benfica sofreu na fase final, não sofreu assim tanto. O Benfica não sofreu quase nada. A questão é que o Benfica só ficou a dever a si próprio ter resolvido a eliminatória. A questão é que o Benfica só ficou a dever a si próprio ter resolvido a eliminatória na primeira parte. Foi só isso. Foi a única coisa que foge ao guião do que devia ter sido esta segunda mão. E ao árbitro. E ao árbitro, sobretudo o segundo golo, aquilo não lembra a ninguém. Mas é aquela história na UEFA não revertem esses lances, Diamantino. Claro. Sabes que é assim. O árbitro assinalou, não reverte. Pois. Na UEFA é mais complicado. Portanto, Rios, qual é o teu verdito final sobre a exibição do Rios? O Rios foi um jogador importante, até estatisticamente, pelas ações que teve com bola, a qualidade de passe, duelos ganhos, pelo ar e pelo chão.
teve importância na partida, mas hoje não justificava a designação de como melhor jogador em campo, nem nada que se pareça. Houve outros jogadores que tiveram mais influência e a riqueza tática do jogo do Leandro Barreiro hoje é simplesmente extraordinária. Já o tinha realçado. Não, tenho todo o respeito pelas pessoas. Cada cabeça, cada sua sentença. Esta eleição do Richard Rios é por gente da UEFA, certo? Portanto, são pessoas que têm um passado no futebol diferente do meu. Olhando para o jogo, acho que o Richard Rios fez um bom jogo. Ainda está longe do box-to-box, que eu acho que ele poderá vir a ser. E tem ritmo do Campeonato Brasileiro. E, portanto, julguei que ele já estava numa fase mais adiantada da sua integração e da sua importância na equipa. Hoje fez um bom jogo, seguramente o melhor jogo desde que está no Benfica, mas tendo em conta a importância que o Leandro Barreiro teve na desorganização que se verificou na defesa do Fenerbahçe, que para mim foi o grão de areia que o Fenerbahçe não conseguiu expurgar do jogo, a maior parte das suas ações foram de uma importância capital na forma como o Benfica se exibiu. Acho que o Leandro Barreiro justificava plenamente o prémio de MVP. Muito bem, já vamos continuar. Agora é tempo de conhecermos os destaques do Jornal da Meia-Noite.